Juízes capítulo 20. Então, todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se ajuntou, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade, ao Senhor, em Mispa. E, dos cantos de todo o povo, se apresentaram de todas as tribos de Israel na congregação do povo de Deus 400.000 homens de pé que arrancavam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa, e disseram os filhos de Israel: Falai, como sucedeu esta maldade. Então, respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, e cercaram a casa de noite, e intentaram matar-me, e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então, peguei na minha concubina, e fi-la em pedaços, e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel, dai aqui a vossa palavra e conselho. Então, todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: Nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós se retirará à sua casa. Porém isto é o que faremos a Gibeá, procederemos contra ela por sorte. E tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1.000, e 1.000 de 10.000, para tomarem mantimento para o povo, para que, vindo eles a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Assim, ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, aliados como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora, aqueles homens filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades em Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, das cidades, 26.000 homens que arrancavam a espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que arrancavam da espada, e todos eles, homens de guerra. E levantaram-se os filhos de Israel, e subiram a Betel, e perguntaram a Deus, e disseram: Quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim, e ordenaram os homens de Israel contra eles a peleja ao pé de Gibeá. Então, os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra, naquele dia, 22.000 homens de Israel. Porém, esforçou-se o povo dos homens de Israel, e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia tinham ordenado. E subiram os filhos de Israel, e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo: Tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: Subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim, no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte eles saíram ao encontro fora de Gibeá e derribaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que arrancavam a espada. Então, todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram, e vieram a Betel, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor porquanto a arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: Sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: Subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Então, Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. E subiram os filhos de Israel, ao terceiro dia, contra os filhos de Benjamim e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes.
Então, os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo, e desviaram-se da cidade, e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os, como das outras vezes, pelos caminhos, um dos quais soube para Betel, e o outro, para Gibeá pelo campo, alguns 30 dos homens de Israel. Então, os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos e desviemo-nos da cidade para os caminhos. Então, todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal-Tamar, e a emboscada de Israel saiu do seu lugar, da caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se engraveceu, porém eles não sabiam que o mal lhes tocaria. Então, feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e desfizeram os filhos de Israel, naquele dia, 25.100 homens de Benjamim, todos dos que arrancavam espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e acometeu Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela e feriu a fio de espada a toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir, dos homens de Israel, quase 30 homens, atravessando-os, porque diziam: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então, a nuvem de fumaça se começou a levantar da cidade, como uma coluna de fumaça, e, virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viraram o rosto, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel, para o caminho do deserto, porém a peleja os apertou, e os das cidades os desfizeram no meio deles. E cercaram a Benjamim, e o seguiram, e à vontade o pisaram, até diante de Gibeá, para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então, viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimon, apanharam ainda deles pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. E todos os que de Benjamim caíram, naquele dia, foram 25.000 homens que arrancavam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas, e fugiram para o deserto, a penha de Rimon, e ficaram na penha de Rimon 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, e os feriram a fio de espada, desde os homens da cidade até os animais, tudo quanto ali se achava, e também a todas as cidades quantas se acharam puseram a fogo.